Taubatiano e pessoal da região aqui do Vale do Paraíba, conheça a empresa Bisorte, na Praça da Rodoviária Velha, com um atendimento diferenciado e tecnologia avançada. Uma empresa que se destaca devido ao relacionamento humanizado. Prazer imenso entrar em sintonia com todos os ouvintes, telespectadores aqui na cidade de Taubaté e no Vale do Paraíba. E eu digo também pelo Brasil afora, porque nós estamos com o nosso novo momento de decisão em sintonia também no YouTube. E isso é muito importante. E hoje, caros irmãos, amigos de toda a região, do Brasil afora, um dia especial, porque nós temos um grande convidado aqui conosco, um ser ilustre, que está aqui hoje para trocar ideias e refletir, porque é um ser realmente iluminado. Ele está entre nós aqui no nosso plano, mas ele é um prazer, Dimas, estar contigo. Dimas é um grande cineasta, um grande escritor, já foi secretário de Cultura, já foi convidado para receber um prêmio esse ano, em outubro, que vai homenagear esse grande cineasta que trabalha com audiovisual já há muitos anos. Aliás, o ano que vem ele completa 50 anos de carreira. 50. Parabéns. Bodas de ouro. Gostaria que você falasse um pouquinho de você. Valquíria, é um prazer estar aqui com você no seu programa. Prazer é nosso. E é uma paixão que eu tenho na vida com relação ao audiovisual, ao cinema, principalmente pelo segmento documental, né? Eu gosto muito de documentário. Que eu comecei, claro, que com o incentivo do meu pai, em 1975, quando o meu pai me deu uma câmera Super 8. Mas esse pai é maravilhoso. É o que nós falamos no programa dos pais. Aquele pai que está sempre em sintonia com o filho e incentivando o filho. Seu pai te incentivou. Ele me incentivou muito. E ele também mostrou para mim que uma câmera não era só para gravar futilidades. Então eu ia no convento de Santa Clara, eu ficava filmando o convento. Eu gostava de filmar aspectos da minha cidade, né? A cidade que eu morava. Eu sou paulistano, da cultura, né? Da história da cidade. Da história da cidade. Eu sou paulistano, mas meu pai tinha sido transferido para Taubaté. Então eu estava aqui. E desde o dia que eu aterrissei em Taubaté, eu tive uma paixão muito grande por essa cidade. Fiquei muitos anos fora, mas 6 anos atrás eu resolvi voltar para Taubaté. Que é uma cidade que eu amo. Graças a Deus, e Taubaté só tem a agradecer a ti, porque você aqui na nossa cidade já foi secretário de Cultura, já trabalhou muito, trabalhou aqui na TV Cidade, incentivou muito o Jefferson, o André, que fala com o maior carinho de ti, o Dimas, né? Perdão, o nosso grande amigo da técnica, que é o Douglas Jefferson. Grande Ele Douglas. fala muito do Dimas, que o Dimas é isso, que é um grande cineasta, e que pediu realmente, ele falou, Valquíria, você conversando com o Dimas, você vai descobrir não só o grande cineasta, mas o ser humano que você é. Você é um ser humano também iluminado, porque quando as pessoas têm esse crescimento tão grande, é uma luz de Deus na nossa vida, sabe, Dimas? É verdade. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma fé muito grande, eu acredito muito em Deus. Eu também. Eu peço sempre as orientações dele. Sou humano,
erro todos os dias, mas procuro no dia seguinte errar menos. E há muito tempo eu desenvolvo a minha vida pela nossa cultura, através do audiovisual. Porque o cinema nasceu através do documentário. Então é uma coisa que eu amo. E isso é maravilhoso, porque a questão do cinema... tem até aquele filme Cine Paradiso, que eu acho que é um filme assim maravilhoso, que é uma história dentro do cinema, né? Sim. Cinema internacional. E eu vejo no cineasta, ele enxerga além, ele enxerga mais, ele tem, assim, ele consegue captar a essência. E isso eu falava com os meus pacientes excepcionais na PAI, quando eu fiz um trabalho com os jovens, e nós íamos no cinema, passeando com os excepcionais no teatro, no cinema, e nós dizíamos, vamos captar a essência, a mensagem daquele filme. E Dimas, jovens excepcionais que tinham mensagens maravilhosas. Muitas vezes a pessoa vai no cinema, no teatro, vai aqui ouvir uma TV, ela não tem esse despertar, e o excepcional tem. Exatamente, você falou tudo. Eu costumo dizer, Valquíria, que uma pessoa ligada ao audiovisual, ao cinema, ela tem que ter uma visão 360 graus. Ela tem que olhar, ela tem que mergulhar naquilo, né? E muita gente, eu percebo que a pessoa, ela vê somente aquilo que está na frente dela. Né? Então, eu sempre fui... Aliás, eu fui uma criança curiosa, me tornei um adolescente mais curioso ainda, e agora sou um velho extremamente curioso. Você não é um velho, você é um jovem crescido, sabe? Eu sempre digo isso às pessoas, nós estamos aqui, tudo isso aqui é uma passagem, né? Nada é fim, mas é uma passagem, nós temos que crescer. E eu sinto em você... Sabe, essa questão assim, quando você fala, né, do início que o pai te ensinou, da câmera e tal, eu sinto que você tem esse prazer da filmagem, o prazer de um livro. Você escreveu agora recente sobre a Celi Campelo. Foi. Que maravilha! E você fala muito também de Emilinha Borba, que você conviveu pessoalmente com ela. A Emilinha foi uma grande amiga. A Emilinha... um dos dias mais tristes da minha vida foi o dia que a Emilinha faleceu, porque a Emilinha era encantadora, e um mês antes dela falecer, nós estávamos juntos em São Paulo, no restaurante, e eu estava com o CD dela na mão, e a Emilinha não gostava de dar autógrafos para amigos, que ela falava, não, vocês já me têm. Autógrafo eu dou para quem é fã distante, né? Aí ela fez assim, você está com o meu CD aí? Eu falei, estou. Aí ela falou, empresta ele aqui. Aí eu entreguei o meu CD para ela, né? Aí ela pediu para a amiga do lado, me dá uma caneta. Aí ela escreveu no CD e beijou o CD. Que lindo! Aí eu vi, quando eu fui ler, ela escreveu, de todas as alegrias que eu tenho na vida, a maior é poder ser sua amiga. Então foi uma coisa que ela marcou muito. Eu estou escrevendo agora um livro sobre ela, chamado A Garota Grau 10, que foi o primeiro título que ela recebeu do radialista César Ladeira. E é um trabalho que eu estou assim, me dedicando. É difícil, assim como foi difícil o trabalho da Celi Campelo, é muito difícil você escrever sobre pessoas que foram amigas, pessoas que tiveram grande importância na tua vida, na tua formação. Sim, né? sim. Então, às vezes você tem que parar de escrever. Você para um pouco, porque é muita emoção, o passado se torna muito presente, fatos que você viveu ao lado daquela pessoa. Emociona. E eu sempre digo, Valquíria, o que move, o que constrói o artista é a emoção. A partir do momento que você perder a tua emoção, a tua sensibilidade, é o momento de você encerrar. Porque o artista é sensibilidade à flor da pele, é emoção. E se eu não tivesse essa emoção, essa sensibilidade, eu te confesso, eu não teria feito 100 e poucos filmes, eu não teria escrito 5, 6 livros, entendeu? Porque eu sempre, quando eu tinha 14 anos,
Você sabe que teve uma personagem do cinema que me deixou uma frase que bateu e até hoje eu uso. Amanhã será um outro dia. Scarlett O'Hara em E o Vento Levou. Maravilhosa. Então é aquilo, amanhã será um outro dia, amanhã eu vou começar, eu vou recomeçar. Muitas vezes eu me sinto a fênix, sabe? Eu renasço das cinzas, sim, mas sim. renasço feliz. Mas esse é o seu ser iluminado, porque nós estamos aqui por uma passagem e muitos despertam, e despertam de uma forma assim grandiosa. E você é uma dessas pessoas, Dimas, que, aliás, eu não falei seu nome completo. Dimas Oliveira Júnior. Dimas Oliveira Júnior. E, caros irmãos, o Dimas, ele está presente em todos os momentos, não só de cultura, mas na vida das pessoas, porque além dos filmes, além dos livros, eu vejo assim... Você incentiva pessoas que estão começando, você consegue, sabe, você tem um olho clínico, assim, que nem de médico, que você enxerga naquela pessoa um futuro e você consegue incentivar, que é o caso do Douglas Jefferson. Sim. Sabe? Então, isso é muito bom, isso é muito importante. É Deus na nossa vida, fazendo com que você seja muito mais que um cineasta. Quando você vê um artista, um teatro, uma peça de teatro, você vai além. Você não vê apenas aquele palco, aquela situação, sabe? Você vê muito. Eu lembro de uma peça que eu assisti com a Ana Rosa, que ela lembra a filhinha dela que tinha falecido também com a mesma idade, né? Violetas na Janela. Violetas na Janela. Ela fez uma peça de teatro em homenagem à filhinha que tinha falecido com a mesma idade da personagem. Então, uma peça lindíssima, que você capta a essência, né? Não é apenas o visual de você chegar lá, ver o artista ou no cinema, mas a essência, isso é muito importante. Isso é muito importante, é uma coisa que nós Deus temos que estar te deu. Abertos. Exato. Eu agradeço muito, viu, Valquíria, porque eu olho, às vezes, aquilo que você falou, eu olho para determinada pessoa, eu vejo muito além daquilo. Né? Você citou o Douglas. Muitas coisas que eu realizei, né, que eu fiz quando eu voltei para Taubaté, né, o Douglas sempre presente, ele ali. E o Douglas, ele é muito sensível. Muito. Que eu vejo que um editor, uma pessoa que vai montar, ele tem que ter sensibilidade, né, para aquilo. Então é uma pessoa que eu tenho, e fora que é um notável escritor, né, poeta, né, filósofo, né? Ele tem infinitas qualidades. Então é uma pessoa que eu tenho o maior carinho, maior consideração por ele. Eu, na verdade, eu não sei como ele me aguenta, porque eu quero tudo para ontem, né? Para ontem, antes de passar, eu já quero. Não, mas... É que a sua vida é dinâmica. A vida de um cineasta, de um escritor, muitas vezes você está fazendo aquele trabalho, mas você já está pensando num outro, sabe? Então você tem esse dinamismo e essa corrente de energia que Deus nos dá, sabe? Que Deus faz com que a gente cresça, que a gente esteja sempre atuando, e a gente, sabe, muitas vezes, quando para e pensa, que nem no caso de pais, né? Você é um ser pai. E eu falando de pais no programa anterior, eu até perguntei para as pessoas, o Dimas é pai? Daí me falaram, sim, é pai. Avô. E o pai e avô, eles estão muito além, porque eles estabelecem com os filhos, com os netos, uma sintonia, uma troca que é muito importante na vida, não é? É muito importante, é muito importante. A minha filha sempre esteve muito presente na minha vida, desde que ela era muito pequenininha, e eu sempre quis despertar nela o amor à arte e tal. Mas ela não puxou. Dela? Suelen, parabéns, ela Suelen. Não puxou o pai. Agora o neto mais velho, que vai fazer 20 anos agora, meu neto já gosta de música,
né? Ele faz faculdade de administração, mas ele tem dons artísticos. Voltado para a arte. Voltado para a arte. Então eu fico muito feliz porque pelo menos é uma sementinha, né? Sim, né? sim. Que está. E você, na sua passagem em São Paulo, eu sei que você está sempre em São Paulo, além de Taubaté, você participou de vários canais de TV, não só na Record, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa passagem na TV brasileira. Olha, eu trabalhei na Record, né? Na Rede Mulher, que era um braço da Record, na CNT, na Gazeta. E guardo com muito carinho o período que eu fiquei na rede STV, Rede Sesc Senac de televisão, aonde lá eu pude, como a gente diz, deitar e rolar. Sim, né? Com sim. documentários. Você ficou à vontade. À vontade. Com documentários, e isso é muito importante. Foram 32 documentários exibidos em todo o território nacional, no Japão, Beleza. Sobre a arte, sobre a cultura, sobre grandes personalidades brasileiras. Lá na rede STV Sesc Senac, eu fiz Adoniran Barbosa, Elis Regina, Raul Seixas, Eros Volúzia. Nossa, Beleza. É uma infinidade que às vezes, você sabe que às vezes até esqueço. Às Sim. vezes a pessoa me pergunta, que ano foi isso? Eu falo, não sei, não lembro. É muito, é uma experiência grandiosa sua. E agora, voltando à nossa questão aqui de Taubaté, quando você escreve esse livro da Celi Campelo, eu vejo na figura, sempre via na figura de Celi Campelo, uma pessoa, um ser humano assim, humano, graciosa, aquela jovem que gostava de rock, música, mas muito querida para todos, simpática, não é? A Celi era um encantamento. Né? Ela era, como dizia a música, um brotinho encantador. Sim. Ela era fabulosa, extremamente simples. Quando a gente elogiava, enaltecia a Celi, ela ficava até meia tímida, envaidecida. Então eu tinha um carinho muito grande, como tenho pela Celi. Eu fiz o documentário Celi e Tony Campelo, Os Brotos Legais, que está sendo veiculado já há 6 anos pelo Canal Brasil da Rede Globo. Participei, fiz o roteiro do filme O Broto Legal, que foi dirigido pelo Luiz Alberto Pereira, que é uma obra mais ficcional sobre a vida da Celi Campelo. O livro, né? Beleza, parabéns, viu, então, Dimas? E agora eu recebi uma proposta por esse trabalho. de São Paulo, de montar um espetáculo teatral estilo Broadway sobre a vida da Celi em São Paulo. Que lindo, então, maravilhoso. A Celi, eu acho que eu fecho um ciclo de A a Z, né, de resgate à memória da Celi Campelo. Parabéns. Espero mas você vai muito além, reconheça, viu? Você ainda vai muito além, viu? É. Não vai fechar, não. Você vai muito além, porque o cineasta, ele está sempre crescendo, ele está sempre, parece que vem assim, sabe, do plano espiritual, vem ideias e você, sabe, nos filmes, nos documentários. Então, nós estamos aqui, sabe, e não é às vezes um probleminha de saúde, não é isso que pega a pessoa, não, a gente tem que saber lidar com o emocional, lidar com a saúde, lidar com tudo que acontece e, sabe, agradecer a Deus e caminhar e crescer. Exatamente, eu também acho. Eu sou muito ligado, sabe, por exemplo, aqui temos essa apostila, relação pais e filhos. Aí eu bati o olho uma vez, bati a segunda vez, eu já começo a imaginar uma história que envolva pais e filhos, a relação entre eles, que pode ser de uma maneira saudável, nociva, né? Tempestuosa. Eu já começo, então eu não paro, eu penso o tempo todo. Aliás, é uma coisa que até me preocupa quando eu estou dirigindo. Porque às vezes eu vejo alguma coisa na rua e eu automaticamente já mergulho num roteiro e às vezes eu esqueço que eu estou dirigindo. Mas você sabe, Dimas, eu vejo aí o plano espiritual atuando sobre a pessoa da gente.
eu também tenho muito disso e eu acho assim, é o plano espiritual já dando ideias, já dando sugestões. São os amigos que Sim. estão à nossa volta, que estão sempre assim, protegendo, É verdade. fazendo com que a gente cresça e passe para as pessoas à nossa volta toda essa dimensão que a gente possui. Sim. Porque você, o cineasta, eu vejo assim, um diretor de teatro. Eu fiz o Alto da Compadecida e ganhei prêmio aqui em Taubaté. Que maravilha. Fomos em São Paulo, em Campinas, junto com Celso de Brum. O grande Celso de Brum. Sim. E realmente foi um prazer imenso, porque eu amo teatro. Eu cheguei a fazer a EAD, não um curso, mas prestei vestibular na Escola de Arte Dramática e ganhei prêmios em outros locais. Então, para mim, o teatro, o cinema é algo assim que me encanta. Então, eu vejo em você essa coisa assim, o plano espiritual atuando sobre você e te dando encaminhamentos, orientações, e isso cresce na nossa vida. É verdade, você tem toda a razão. Eu sinto muito isso, sabe? E eu dou ouvidos Sim. a tudo isso. Eu dou ouvidos pro lado aquilo que é bom e Sim. também aquilo que eu fico meio que na reserva. Sim, né? sim, tem Então, que ser. Eu fico assim e eu vou. E eu adoro isso. Eu acredito muito em energia positiva. Eu também. Sabe? Eu fico assim muito atento a tudo isso. Se eu perceber que isso não tem uma boa energia, eu já nem toco, nem chego perto. Sim. Né? Então eu sou muito assim. Não posso dizer que eu penso muito antes de fazer as coisas. Por mais que eu seja uma pessoa rápida, que eu quero fazer, eu quero realizar. Eu costumo falar, eu invejo muitas pessoas que elas não fazem, deixam para fazer. Mais tarde eu vejo, eu falo assim, nossa, olha que maravilha, ela acredita na vida eterna. E aqui é uma passagem, como você disse. E rápida. Nós tínhamos um programa na Rádio Mundial, na Rádio Boa Nova, eu fui também da Boa Nova de rádio, ali em Guarulhos, e Sidney Spano, eu convidei para fazer parte do meu programa. E aí ele passa um grande escritor, odonto, um ser iluminado, Sidney Spano. Tem uma ligação muito forte com esse trabalho de OVNIs, com extraterrestres, e tem livros falando nessa sintonia. E Sidney Spano, nós íamos para o programa e de repente vinha na Mundial de São Paulo, Rádio Mundial. Faltou o entrevistado. Na hora dava um estalo, Sidney, tal coisa. Então nós trocávamos ideia na hora e o programa fluía da melhor forma possível, sabe? Então isso é Deus na vida da gente. É verdade. Eu acredito muito nisso. É a força que me move. Deus, essa confiança e essa rapidez. Tem que fazer, vamos fazer. É inevitável. Né? Isso eu tenho muito disso. E são interessantes, Dimas, que são situações que acontecem. A pessoa que é muito assim, só racional, ela é só razão, mas ela não desperta a espiritualidade, o lado da emoção. Ela parece que só faz aquilo que é concreto, né? É o computador, é o trabalho, mas tem muito mais que tudo isso. Existe um outro lado da sensibilidade que a pessoa tem que despertar. E nessa sensibilidade, parece que ela desperta para a vida. É verdade. Sabe? O que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui nesse plano, sabe? O caminho, realmente, Deus me colocou aqui, mas eu tenho uma razão de ser. Sim. Agora, para tudo isso, a pessoa precisa estar aberta. Sim. Para pensar, para refletir e, acima de tudo, colocar em prática, né, Valquíria? Sim. A pessoa precisa isso. E muita gente não tem essa noção, minha amiga. Não desperta. Não desperta. Não desperta. E passam anos, hein? Anos. E ela continua lá.
Fica lá no seu trabalhinho, tá tudo muito bom, mas não desperta. E nós estamos aqui, caros irmãos e amigos. O que nós temos no nosso dia a dia, a casa, o trabalho, a família, não é só isso, tem muito mais além. E quando a gente desperta para esse lado que eu digo a essência, não é? Exato. A nossa vida não é você buscar o ter, o ter, o ter. Tem gente que é tão ambicioso que só quer saber de acumular, acumular, acumular riqueza, sendo que o nosso principal é a essência do ser. E é isso que eu vejo em você. Muito obrigado. É isso que eu vejo, por exemplo, em Sidney Spano e Isa, sua esposa. É isso que eu vejo em muitas pessoas. É despertar pela vida. Então, a hora que você enfrenta uma dificuldade, até a morte. Eu vejo a morte é um desafio para todos nós. E que nós temos que ter consciência disso e saber lidar com essa emoção, né? Erich Fromm, um grande filósofo maravilhoso que fala de amor e ódio, vida e morte, ele fala muito dessa questão da essência, não é? Nós temos que ter essa essência e você tem isso. Obrigado, eu Parabéns. te agradeço. Obrigado mesmo, Valquíria. Parabéns. E você também é uma pessoa adorável, uma pessoa que tem uma energia contagiante. Obrigada. Parabéns, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. E olha, realmente é um prazer conversar com você. Eu me lembro quando eu era menino, uma vez, isso meu pai contava, perguntou: o que você quer ser quando crescer? E eu falei: eu não quero ser medíocre. Ótimo, ótimo. Eu era criança, eu não sei de onde eu tirei o medíocre. Sim. Mas é uma coisa que sempre me incomodou. Sim. Às vezes as pessoas falam assim: o Dimas tem um ego muito forte. Não é questão de ego, eu valorizo aquilo que eu fiz. Sim. Né? Sim. Eu sei as Sim. dificuldades de cada trabalho, quantas e quantas vezes eu tive que fazer sacrifícios até pessoais, então eu valorizo. Sim. Todos os passos que eu dei na minha carreira. E é isso que é muito importante, você não leva mágoas, Não. Você perdoa, sabe? O ser que busca a essência, ele aprende a perdoar. Aprende, você sabe? tem toda a razão. Tem humildade, sabe? Não tem aquele orgulho, aquele egoísmo e procura se abrir, ajudar a todos, sabe? Então, esses são seres iluminados que aprende, sabe, a perdoar. Se o Cristo perdoou, por que nós, né, meros mortais, não vamos perdoar? Então, Dimas, hoje foi um prazer imenso estar falando contigo aqui no nosso novo momento de decisão, falando não só aqui da TV Cidade, mas de Taubaté. Você foi secretário de Cultura e também um grande cineasta e escritor que você é. E que falou da Emilinha Borba, da Celi Campelo, e que vai continuar muito mais do que você pensa, sabe? Isso tudo aqui não é passageiro, mas a sua passagem ainda vai ter muitos momentos iluminados. Eu quero agradecer de coração. Obrigado. Que Deus abençoe sempre esse grande escritor, cineasta, esse ser iluminado que busca nas pessoas a essência, porque nós estamos nessa passagem pela vida, não só para ter, não, nós estamos buscando a nossa essência do ser e buscar ser um ser iluminado. Agradecer sempre a Deus. Muito obrigada. Eu que te agradeço, que Deus te ilumine sempre. Agradeço, sabe? Foi um prazer estar no seu programa. Um prazer imenso. E de depois todos eu vou nós. marcar para te trazer o livro da Celi, Garota Fenomenal. Eu faço Tá bom? questão. E também o próximo que você vai montar, da Emilinha Borba. Eu gosto muito. E eu vou gostar muito, porque tudo isso é cultura na nossa vida. Nós estamos aqui para uma passagem e que essa passagem seja iluminada. Parabéns a você. Obrigado, viu? querida. Pra você E também. parabéns pelo fato de ser um grande pai, um grande avô. Nós passamos já o Dia dos Pais, mas você está sempre parabenizado.
Obrigada, e que Deus ilumine a nossa vida, nosso estar aqui no mundo. Obrigada a todos e até um próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigada. Taubatiano e pessoal da região aqui do Vale do Paraíba, conheça a empresa Bisorte, na Praça da Rodoviária Velha, com um atendimento diferenciado e tecnologia avançada. Uma empresa que se destaca devido ao relacionamento humanizado.